Bom dia, professora. Meu nome é Ana Júlia. Hoje eu vou apresentar o trabalho final, da disciplina de Português Instrumental e Metodologia Científica. Eu escolhi como nosso mini TCC o tema Análise e Melhoria dos Processos de Controle de Qualidade nas Indústrias da Pele e Têxtil Pernambucano. Eu escolhi esse tema porque eu faço parte do grupo de pesquisa sobre qualidade e produtividade, e aí eu já tinha uma familiaridade com o tema, já tinha lido muitos artigos sobre, porque eu já fiz pesquisa, já fiz PIBIC na área, então foi mais fácil para mim escolher esse tema, porque eu já tinha essa proximidade maior. Começando, o nosso mini TCC tem aqui uma introduçãozinha, um sumáriozinho, que vai ter a introdução, os objetivos, a revisão bibliográfica, a metodologia, o cronograma que o trabalho tem que seguir, né? Os resultados que é esperado desse projeto e a viabilidade do projeto. Começando com a introdução, a qualidade, ela não é... A busca pela qualidade é um aspecto fundamental para as organizações, porque ela se torna de, de suma importância para aquela organização, ela torna um pilar da organização. E nesse ambiente empresarial competitivo, é essencial que a empresa busque a qualidade. E aí, segundo esses autores, a indústria têxtil desempenha um papel crucial em todo o mundo, porque, segundo o IMEI, esse aumento de produtividade que o setor teve de 10%, ele ajudou a aumentar a economia brasileira e também girou também bilhões de dólares pelo país e pelo mundo também. Segundo o Cidivest, em 2014, Pernambuco é a segunda maior produtora de confecções do Brasil, perdendo só para o Sul. Então, apesar disso, o setor ele demonstra uma dificuldade em controlar a qualidade de seus processos, porque como as empresas elas já têm um ritmo de trabalho, elas já têm uma maneira de lidar com os processos há muito tempo, então fica difícil elas terem essa mente aberta para dizer, não, eu vou mudar meu processo porque ele precisa de mais qualidade, sendo que o mercado ele exige isso, ele está exigindo cada vez mais isso. Os objetivos do meu trabalho, que é analisar o comportamento das empresas, mapear e identificar as ferramentas de gestão que estão sendo utilizadas, entender um pouco e pontuar os principais problemas e dificuldades em aplicar essas ferramentas e também, por último, propor diretrizes para ajudar essas empresas a enfrentar esses problemas, a resolver esses problemas de maneira mais eficaz. Dando continuidade, na revisão bibliográfica, eu quis trazer o conceito de qualidade mesmo, porque o conceito de qualidade, ele não se resume só à eliminação de falhas, a tirar os defeitos, a excluir os defeitos, mas sim a capacidade e a maneira consciente de satisfazer a demanda do cliente. E aí, a qualidade nesse sentido fica meio objetivo, porque uma empresa não tem só um cliente, né? A empresa tem vários clientes, então a própria empresa tem que sentar e dizer, não, a qualidade do meu produto, o meu cliente quer isso, isso e isso. Então, a qualidade ela passou por diferentes estágios ao longo do tempo, como a inspeção, primeiro veio a inspeção, não, meu produto está vindo assim, mas no final eu tenho que ver se ele realmente tá vindo do jeito que o cliente quer. Beleza, passou. O próximo estágio foi o controle estatístico do processo. Porque não adiantava só inspecionar no final, sendo que você não sabia onde é que estava o erro no decorrer do processo. Outro estágio foi a garantia da qualidade. Porque a garantia da qualidade é fundamental para que aquele processo realmente ocorra eficiente, para que o cliente esteja satisfeito. Então, a garantia da qualidade é realmente, o defeito ao longo do processo está vindo aqui, então eu vou intervir aqui. E a gestão total da qualidade, que é por último, que é o momento atual, geralmente que a gente está, é realmente ver se aquilo que o meu produto está propondo é o que o meu cliente quer. Então, é complicado, mas as empresas têm que fazer isso, porque não é um diferencial, é base dela, entendeu? Então, dando continuidade, o próximo slide é sobre as ferramentas de qualidade. A primeira ferramenta de qualidade que eu quis propor foi o diagrama de causa e efeito,
porque ele é capaz de identificar possíveis causas dos problemas, definindo diferentes perspectivas das causas raízes e também pode ser aplicado através da técnica do brainstorming, que é essa chuva de ideias, porque quem realmente conhece o processo é quem trabalha dentro. Então, quem trabalha dentro, que está do dia a dia do processo, sabe realmente, não, essa forma mesmo de fazer, a gente pode melhorar? Como é que a gente melhoraria? Então, eu fazia assim. Então, esse brainstorming ajuda muito a fazer esse diagrama de causa e efeito. Um exemplo que eu trouxe aqui foi um diagrama de causa e efeito, e você pode observar, foi em relação à baixa produtividade. O problema estava tendo na baixa produtividade. Aí o autor, ele caminhou todo o percurso, fez o brainstorming, a chuva de ideias, né? E aí foi possível observar várias ramificações aqui, ó, em relação à mão de obra, em relação ao meio ambiente, em relação aos métodos. Então, é muito importante saber realmente onde está a causa dos problemas, não realmente identificar o problema. Outra ferramenta é a folha de verificação. A folha de verificação ela é um mecanismo de registro de informações que possibilita que o usuário acompanhe, controlar as variáveis e eventos de um processo. E também pode ser aplicada com o apoio do checklist, porque aí o checklist vai saber, não, aquilo tem que ser feito. Foi feito realmente? Bota um tracinho lá que foi feito, se não, não coloca. Então, a folha de verificação ajuda bastante nisso. E nesse aqui, foi um processo foi uma folha de verificação para classificar os defeitos, a quantidade de defeitos que estava ocorrendo. Aqui tá os defeitos, aqui o autor vai colocar a quantidade de defeitos que apareceu e também o subtotal. Nisso, a próxima ferramenta da qualidade que eu vou trazer é o histograma. O histograma, ele é muito interessante porque ele tem como objetivo promover a visualização, a distribuição dos dados, né, de uma determinada variável, identificando a frequência com que eles ocorrem. Então, dá para ver que o histograma, ele observa, primeiro, você tem que ter uma tabela de dados, vou mostrar aqui direitinho, ó. Tabela de dados, esse aqui foi um histograma em relação à economia, aqui está a meta de inflação, a quantidade de inflação nos anos. Aí aqui o valor, então aqui está a ocorrência, a frequência com que aqueles valores apareceu nesses anos. E aqui está o gráfico do histograma, que dá para ver a quantidade, o valor que mais apareceu foi esse 4,50. Então, dá para ver realmente a distribuição dos dados, né, daquela variável. Outro diagrama é o diagrama de Pareto, que a finalidade é promover a identificação das prioridades e solução de um problema. O Pareto, ele consiste num gráfico de barras, né? E existe que esse autor fala, Capinete fala, que 80% dos problemas advém de 20% das causas. Então, é importante saber qual é o problema que a gente tem que priorizar, porque aí a gente ataca primeiro neles para poder ir nos outros. A próxima ferramenta é em relação ao diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão, ele tem uma imagem, né, é um gráfico que aí é útil para analisar tendências e padrões de dados, né, e também evidenciar a existência de alguma relação entre a variável. Nesse exemplo que eu coloquei aí, não há relação entre um e outro. Foi uma fábrica de ração que eles estavam querendo relacionar a umidade com a proteína. Mas, assim, visualmente, realmente, eles tinham relação, mas com os dados não tinha. Então, foi comprovado com o diagrama de dispersão que eles não tinham correlação um com o outro. Então, é muito importante utilizar, porque aí já não coloca um efeito causando o outro. E aí, próxima ferramenta é o gráfico de controle. O gráfico de controle é utilizado para monitorar o processo, né, de padrões de processos industriais e também fornece informações de como o processo já está estável. E com isso, analisar a capacidade do processo, né, se realmente aquele processo é capaz. Nesse exemplo que eu coloquei aí, dá para ver, foi a aplicação do gráfico de controle para determinar a quantidade de cloro na água. Então, foi feita a amostra, né? E também aqui o percentual de cloro de lado.
Então dá para ver que a quantidade de cloro estava dentro do limite de especificação do processo. Então limite superior, limite inferior e a linha média. Então dá para ver o comportamento certinho do processo. Então é muito importante ter esse controle, ter esses dados também para monitorar. A última ferramenta é o fluxograma, né? Que o fluxograma é uma ferramenta capaz de tornar visual os componentes do processo. O fluxograma, ele tem uma capacidade muito grande, porque ele mostra como o processo realmente funciona. Então, é muito interessante e geralmente se faz por quem conhece o processo, porque quem está ali dentro sabe, a matéria-prima chega, vai para a primeira máquina, vai para a segunda, passa por suspensão, passa, ou não passa, vai para retrabalho ou não vai. Então, é muito interessante porque você tem uma visualização gráfica, uma visualização do processo todinho. E aí, eu caracterizei o polo têxtil pernambucano, porque o polo têxtil pernambucano, aqui, o arranjo produtivo local onde a gente vive, é composto por 10 municípios. E também promove o desenvolvimento socioeconômico, né? Impacta na geração de empregos da região. E também os demais APL mostra que a importância de maquinário e da matéria-prima, né? O quanto gera de emprego. E o nosso APL Têxtil Pernambucano, ele iniciou na cidade de Santa Cruz e se instalou depois em Caruaru e Toritama, sendo o foco aqui, essas 3 cidades, mas tem outras cidades como Cupira, Agrestina. E aí, também eu quis trazer o conceito de controle da qualidade na indústria têxtil, que tem como objetivo, é fundamental realizar o acompanhamento, né, constante dos processos, e principalmente com o objetivo de identificar a ocorrência das causas especiais, que também podem causar variações anormais de processo. E aí ajudar também a saber onde atacar, onde realmente está precisando de melhoria. E a primeira coisa é a inspeção de matéria-prima, que aí vê se a matéria-prima do fornecedor está vindo correta, como fibras e tecidos. E também é essencial que esses materiais estejam em conformidade, né, com o padrão de qualidade, antes que sejam usados para a produção, porque depois que passa para a produção é mais difícil de voltar. Sobre a metodologia do processo não do trabalho, é uma natureza aplicada, porque visa resultados e que sejam aplicados para a solução do problema, né? De objetivo exploratório, porque ele é realizado um levantamento bibliográfico, né, das empresas têxtil do interior de Pernambuco, e também faz o controle, que fazem controle da qualidade, né? E aí a gente tenta analisar exemplos e práticas e, por fim, propor hipótese para a solução do problema, né? A abordagem é qualitativa, pois terá a interpretação dos resultados, né, a compreensão das percepções, e também haverá análise de teorias e conceitos existentes sobre a aplicação do controle da qualidade na indústria têxtil. E aí o método é teórico-conceitual, como apresentado aí na figura. Em relação à metodologia, aqui está os passo a passo, que vai ter a revisão bibliográfica, a caracterização do APL têxtil profundamente, né? Porque aí eu só fiz um apanhado do que realmente ele é. Levantamento de ações tomadas e problemas relacionados. A proposição de diretrizes e a elaboração do TCC. O cronograma, aqui está atividades, passo a passo, revisão bibliográfica, vai acontecer em todos os meses que tiver fazendo a elaboração do TCC. A caracterização do APL vai ser realizada em junho, porque é fundamental saber o que está sendo estudado, a caracterização daquele ambiente. O levantamento de ações e problemas relacionados vai ser feito em julho e agosto. Proposição de diretrizes em agosto e elaboração do TCC em setembro. Os principais resultados esperados, a gente espera que sejam identificadas as principais dificuldades, né, enfrentadas pelas empresas. Deve também ser mapeadas as ferramentas de gestão de qualidade que estão sendo usadas nas empresas têxteis e propor diretrizes para soluções. E também avaliar a implementação dessas melhorias, né, que pode impactar na competitividade das empresas do APL têxtil e também ajudar na economia regional. A viabilidade do projeto. O projeto vai ser realizado no Centro Acadêmico do Agreste, na Universidade Federal de Pernambuco, e no laboratório do GQP, que é o laboratório que eu faço parte, que é a gestão da qualidade e produtividade. O CAA, ele contribui
veemente no atendimento às demandas da região e interioriza, né, o conhecimento científico, prepara a população para o desenvolvimento adequado às atividades produtivas e também incentiva a melhores condições de vida, né? Porque aí a gente contribui também para a nossa sociedade onde a gente vive. E aqui as referências que eu usei nesse slide. E obrigada.